O Brasil tem hoje um dos maiores programas públicos de transplantes do mundo. Todo cidadão brasileiro que precisar dessa modalidade terapêutica terá direito a todos os procedimentos cirúrgicos e do tratamento pós-transplante de forma gratuita. A doação ela tem que trazer conforto para a família. E se a gente analisar os estudos com famílias, 80% das famílias que passaram pelo processo de doação, elas falam que voltariam a doar novamente. Se eu doar algum órgão, eu vou ter alguma consequência, alguma sequela? Tem toda uma questão da palavra, né? A palavra medula óssea, ela já gera o medo pela composição dessa palavra, né? Mas o procedimento foi muito simples e em nenhum momento tive nenhuma sequela. Transplantes de órgãos em vida, transplantes após morte encefálica. Quantas pessoas podem ser beneficiadas com esses procedimentos? Como recorrer a eles? Quem pode ser doador? Estes temas estão no Bom para Todos, que começa agora. O brasileiro é considerado um povo solidário com a questão dos transplantes. Nossos índices de recusa de doação de órgãos pós-morte giram em torno de 41%, segundo estatística do Ministério da Saúde. Este índice é menor do que o europeu e semelhante ao dos Estados Unidos. 60% a 70% das famílias brasileiras estão dispostas a entregar o corpo do seu ente querido na situação de morte encefálica para que ele seja manipulado e extraído órgãos para transplante. Para você ter ideia, existe um indicador matemático, por exemplo, que mede o grau de eficiência de um país em relação à doação de órgãos. O Brasil está hoje com 13,5 doadores por milhão de população por ano. Se eu pegar um país altamente desenvolvido como a Espanha, que tem uma tradição enorme, tá, em doação, eles têm 35 doadores por milhão de população por ano, ou seja, é quase 3 vezes o número de doadores que a gente tem no Brasil. Mas por que a Espanha consegue fazer isso? Porque eles vêm inserindo isso dentro do sistema de saúde há muitos anos. Então, na Espanha, em cada hospital existe um médico e um enfermeiro habilitado a orientar a população no momento em que ocorre a morte de um familiar. Então, eles recebem todo um tratamento humanizado, tá? E aí o retorno dessa população para o Estado, para o governo, é dar órgãos para transplantes. Isso os espanhóis chamam de o novo ciclo vital. Ele começa na sociedade, tá? E ele volta para a sociedade na forma do transplante. Ou seja, a gente restaura, a gente melhora a qualidade de vida e a gente salva a vida de muitas pessoas que estão na lista de espera esperando um órgão para transplante. Houve uma época no Brasil em que as carteiras de identidade apontavam que a pessoa era doadora de órgãos. Mas isso mudou. Desde 2001, vigora no país a lei da doação consentida. A lei brasileira de 2001, que ela deu uma mudadinha na lei 9434 de 97, ela é conhecida hoje como doação consentida. E eu acho isso, do ponto de vista ético, do ponto de vista dos direitos humanos, fundamental. Eu acho que eu, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, eu tenho o direito de decidir em vida qual o destino que eu quero para os meus órgãos, tá, após a minha morte, assim como eu quero para o meu corpo. Por exemplo, eu já avisei em casa que após a minha morte, se eu entrar em morte encefálica, eu quero que os meus órgãos sejam utilizados para transplante em outras pessoas. E após a extração dos órgãos, eu quero que o meu corpo seja cremado. Então, eu já dei o destino para os órgãos e para o corpo após a minha morte. E eu acho que é isso que as pessoas têm que fazer dentro de casa. Nas discussões, não precisa ninguém ser muito formal e vestir uma roupa preta. Nossa, hoje eu vou discutir a minha morte, né? Hoje eu vou discutir o destino dos meus órgãos e do meu corpo. Não, é uma conversa extremamente descontraída. E é uma das primeiras coisas que as pessoas lembram, que as famílias lembram, quando ocorre a morte encefálica dentro das instituições de saúde, é avisar para médicos e enfermeiros das instituições. Ele disse que queria ser doador. E aí eles começam a desencadear o processo. Em quase 100% das situações, eu diria que 99% das situações, é o hospital que pergunta, através, por exemplo, do meu serviço.
no Serviço de Procura de Órgãos do Hospital das Clínicas, que atua na região oeste da cidade de São Paulo. Então, toda vez que tem essa situação que o médico e o enfermeiro notificam para o serviço, nós gerenciamos todo esse processo dentro do hospital e perguntamos para a família, após a conclusão do diagnóstico de morte cefálica, se eles têm interesse na doação dos órgãos para o transplante. Levando em consideração o princípio da autonomia da família. Ou seja, a família tem que ser informada e esclarecida sobre essa informação, sobre esta situação, para que ela escolha qual a melhor opção para ela. Tá? A gente costuma dizer que a doação de órgãos ela não pode adicionar sofrimento para uma família que já está vivenciando a perda de uma pessoa muito próxima e muito querida. Tá? Para ser doador é preciso ter identificação e registro hospitalar, ter a causa do coma estabelecida e conhecida, está comprovada a morte encefálica, situação bem diferente do coma, quando as células do cérebro estão vivas, respirando e se alimentando, mesmo que com dificuldade ou um pouco debilitadas. Após diagnosticada a morte encefálica, o médico do paciente deve informar de forma clara e objetiva que a pessoa está morta e que, nessa situação, os órgãos podem ser doados para transplante. No próximo bloco, vamos conhecer a Abrale, uma associação que presta assistência a pessoas com linfoma e leucemia. Com todas as campanhas que já foram feitas para conscientizar a população, a gente tem o terceiro maior banco do mundo, com 3 milhões de pessoas.